foi o ano de 2025 para os empreendedores brasileiros aqui na Geórgia? Esse é o programa de hoje, uma edição especial com convidados que fazem parte da nossa comunidade aqui em Atlanta e vão trazer algumas perspectivas também para o próximo ano. Olá, eu sou Renata Lily White, advogada de imigração, e esse é o Cruzando Fronteiras. Hoje nós temos uma edição especial com convidados que fazem parte da nossa comunidade de empreendedores aqui na Geórgia. A primeira convidada é a nossa querida Dila Campos. Um prazer estar aqui com você. Eu que agradeço o convite. A nossa querida Thaís Conte. Prazer. Obrigada pelo convite. Também o nosso querido David Pimentel. Obrigado pelo convite. E a nossa querida também Gisele Goffman. Obrigada pelo convite, um prazer estar aqui com vocês. Eu que agradeço a todos. Agora vamos fazer uma apresentação, cada um fala um pouquinho de você, do que faz, qual é o seu negócio aqui nos Estados Unidos e depois a gente passa para as perguntas, ok? Como você está olhando para mim, eu deduzo que eu sou a primeira. Sim. Então, eu sou Dila Campos, sou editora da revista Viver Magazine, sou presidente da Little Brazil Foundation, também trabalho com construção, empreendendo aqui nos Estados Unidos há mais de 24 anos. Perfeito. Thaís? Eu sou Thaís Conte, CEO e founder da EVT. Atualmente trabalho na organização da Brazilian Fair e também do Women Talk Network, que são os meus dois projetos principais aqui com a comunidade brasileira. David? Olá, eu sou o David Pimentel, estou aqui hoje nesse programa maravilhoso da Renata. É um prazer estar aqui com vocês. Eu sou empresário em Atlanta, sou CEO da Georgia Pro Flooring e também da marca Paizo X. É um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada. E Gisele? Olá, bom dia a todos. Eu sou Gisele Goffman, sou diretora executiva da Câmara Brasil Estados Unidos no Sudeste. É um prazer estar aqui com vocês, trazer um pouco da minha visão, né, contribuindo para esse programa. E também sou professora de Business e Marketing na Underwood University para International Students e acredito que a Câmara do Comércio tem muito a fazer aí pela nossa comunidade em 2026. Perfeito. Bom, eu vou começar com uma pergunta geral para todos, né? O que marcou o seu ano como empreendedor ou como diretora da Câmara do Comércio, como exemplo da Gisele, nesse ano? O que mais marcou esse ano para vocês? Quem quer começar? Eu posso começar. Uhum. Bom, esse ano acho que se solidificou o meu papel de liderança. Acho que isso trouxe muito mais responsabilidade para a forma como eu atuo, né, aqui junto com a comunidade e também como contribuir mais com pequenos empreendedores, médios empreendedores e com os grandes, como que a Câmara do Comércio realmente pode fazer essa diferença na relação Brasil-Estados Unidos. E a Câmara do Comércio alavancou também muito, né? Desde o ano passado também, Sim, que já vem, né, sob a sua direção aí, da Lúcia também, mas cada vez mais, né, a Gisele atuante com a Câmara na comunidade. Verdade. Eu acho que foi muito importante, né, trazer de volta a presença da Câmara, que já está há muitos anos aqui, mas que agora, mais do que nunca, eu acho que mais membros estão se juntando. A gente está com uma força muito legal, também faço parte do grupo, né, da BAC, e eu acho assim, a Gisele tem feito coisas fantásticas pela Câmara, está impulsionando. E eu acho que o ano de 2026 vem muita coisa por aí. A gente vai falar sobre isso. Vem muita coisa, mas vem muita coisa legal por aí. Verdade. E eu acho que todos os membros agradecem e a comunidade agradece pelo esse impulsionamento, esse revamp aí da Câmara, que eu achei muito importante, né? Muito obrigada, né? David, como é que foi seu ano? Fala pra gente, o que mais marcou seu ano? O meu ano foi formidável, né? Nos negócios, então, nem se fala. O ano, ele começou um pouco turbulento, né? Muita turbulência, principalmente na área política do país, e que afeta também os negócios, a economia. Afetou muito, mas para mim, eu usei o ano como um ano de plantação. Então eu plantei bastante esse ano, as minhas empresas foram ao desenvolver melhor o meu trabalho. Então a gente teve um crescimento
razoavelmente bom esse ano. Então, para mim, eu acredito que foi um ano que eu aprendi muito nos negócios, também expandi muito os meus negócios, não somente aqui na Geórgia, mas também para outros lados, outros igual estados, né? outros estados dos Estados Unidos. Vocês estão na Flórida também? A gente também está na Flórida agora. Sim. Então, olhando por esse lado, mesmo com essa turbulência, eu acredito que esse ano foi um ano assim de muita construção, que a gente vai colher muito no próximo ano. Sim. Se Deus quiser, né? Sim. E você, Thaís, o que mais te marcou esse ano? Acho que foi o ano que a marca Women Talk Network se consolidou, já na nossa segunda edição e lançamento do nosso primeiro livro. Vamos para o terceiro ano, o ano que vem estaremos em Atlanta e em Miami também. Esse ano fizemos em Atlanta e Orlando. E foi o ano também onde surgiram novas parcerias, né? Criamos, junto com a Jordana, estou agora continuando com os meus eventos para a comunidade brasileira, mais as feiras, né, que já existiam antes, já fazia antes com a Silvia, já participei várias vezes também da Little Brasil, né, eu acho que é muito importante para a nossa comunidade, e agora estou aí com a Brazilian Fair, já fizemos a segunda edição, e agora estamos animados com a edição Copa do Mundo, que será em junho. Que ótimo, também a Thaís está de parabéns, né, por ter trazido mais eventos, né, sim, além dos eventos da Little Brasil também, que a gente já vai falar, mas envolvendo mais a comunidade, né, imigrante, trazendo mais. Eu já participei de vários e agora vem o Woman Talk aí com os livros e tudo. Exatamente. Então, assim, eu acho que vai ser foi um ano bom, né? Foi um ano bem legal em relação a eventos, assim, eu acho Sim. que foi bem interessante. Eu acho que foi um ano que novas parcerias surgiram, as coisas se consolidaram, a gente está começando a se unir como comunidade. Verdade. E eu acho que isso é muito importante para todos nós. Sim. Todo mundo sai ganhando. Aumentar cada vez mais, Exatamente. Né? Principalmente aqui na área da Geórgia. Acho que tem essa carência ainda, né? Exato, porque a gente vê muito evento assim na Flórida e tal, mas agora está começando a aumentar. Eu acho que a gente deve trazer isso para cá, para trazer, né, a comunidade mais unida e também quem está vindo de fora do Brasil se Exato. Sentir, né, assim, acolhido. É legal, tem eventos, né? Exatamente. Isso é importante participar. E os grupos de networking também, que o David também participa, né? O BPA, temos vários grupos que a gente também está crescendo cada vez mais aqui na Geórgia. Isso é muito importante, né? Isso. Vamos lá, Dila, e você? Como é que foi o seu ano? Fala pra gente o que mais te marcou. Bom, o meu ano, eu preciso equilibrar, né, a Dila da Viver Magazine com a Dila da Little Brasil Foundation e a Dila empreendedora também. Ao mesmo tempo que eu tenho que lidar com os desafios que todo mundo tem, mas cada um tem o seu, eu tenho o papel também, assim como a Thaís e a Gisele, de olhar para o que está acontecendo na comunidade, né? Então, aquele ditado que fala que na crise, enquanto uns choram, outros vendem lenços, né? Eu vi muitas pessoas passando por coisas muito desafiadoras e surpreendendo por lado bom, mas também vi muitas pessoas, infelizmente, surpreendendo negativamente, né? Porque diante dos desafios, a pessoa precisa estar muito bem pessoalmente, psicologicamente, tem que estar preparado para as crises. Então, como editora da Viver Magazine e como presidente da Little Brasil Foundation, eu tenho esse papel de olhar para os outros, de olhar para a comunidade também. Então, eu vi muita gente crescendo, eu vi a Câmara se desenvolvendo de uma maneira que eu sempre desejei. Eu sempre tive essa conversa com a Lúcia. Lúcia, vem mais para perto da comunidade, Lúcia participa, vem para junto. Mas a Lúcia é maravilhosa, mas o tempo dela sempre foi muito restrito. E aí ela trouxe a Gisele fez uma diferença, deu um boom na Câmara, eu quero te parabenizar Obrigada. Por isso. Então, eu fiquei de olho em você, no seu trabalho, sim, sabe, mas positivamente, sim. Desejando muito que o que está acontecendo acontecesse. E vi também a Thaís desabrochar de uma forma muito, muito linda, sim. Porque é muito triste ver uma parceira de trabalho, ver uma pessoa que começou o projeto junto com a gente adoecer e falecer, como foi o seu caso, sim, né? Que a gente perdeu a Silvia, sim. Né? E você lindamente conseguiu desabrochar
Verdade. e superar isso, e voltou com tudo. Então foi um ano desafiador para você. Eu tive de olho em você o tempo inteiro e torcendo para tudo dar certo. David, não tem nem o que dizer de David. Porque florescendo, né? Cada vez mais o David montou um jardim inteiro. Parece um jardim Ele inteiro. é um exemplo, né? Pra gente aprender muito com ele. Do empreendedor que a gente gostaria que todos os nossos conterrâneos fossem, né? Que enfrentasse os desafios com a mesma garra que você enfrentou desde o momento que você decidiu se colocar na Berlinda, no centro da arena, né? E desafiar a crítica e desafiar as dificuldades e tudo, e mostrar a sua força, que você construiu uma base ali muito firme durante muitos anos e só se colocou nessa posição quando viu que estava pronto. Então, parabéns para você também. Obrigado. E Renata, vou falar de você também. Renata, superando desafios, está aqui, olha, no Cruzando Fronteiras, fazendo esse podcast. É um desafio, desafios né? muito grandes, né? Não é fácil. Com seu office sozinha, né? Tomando aí esse posicionamento de como advogada brasileira na nossa comunidade. Então, ou seja, parabéns para você também. Você também é um exemplo, né, de desafio, de empreendedorismo. Obrigada. E aí, voltando para mim, como eu já falei de todo mundo, então, voltando para mim, também fui muito desafiada. Porque durante as crises, você tem que olhar e falar, qual dessas oportunidades realmente vai fazer sentido para mim? Né? Então, esse meu lado de sempre estar doando, mais doando do que fazendo por mim mesmo, esse ano foi um ano que eu olhei tudo que eu sempre fiz e eu falei, peraí, eu preciso olhar um pouquinho para mim também. Para minha empresa de construção, para mim como empreendedora. Então eu falei, será que faz mal eu tirar um pouquinho de tudo que eu faço para todo mundo e fazer um pouquinho para mim? Que é a questão do merecimento, que a gente fala tanto de desenvolvimento pessoal, né? Então esse ano eu olhei mais para mim. Que bom. Tô feliz a gente precisa, né? Sim. Também. Desculpa, minha resposta ficou tão longa, mas eu não podia deixar de ter esse olhar. Não, a gente está aqui para compartilhar mesmo as experiências. Então, eu acho que todo mundo já deu ali uma ideia de como foi, né, esse ano que está acabando. E vamos mudar um pouquinho sobre a ótica, vamos falar sobre a ótica empresarial. Okay. O que vocês acham que mais surpreende os brasileiros quando eles começam a trabalhar ou a empreender fora do Brasil? Vou começar com o David. O que você acha que mais surpreende? Os brasileiros, Qual o maior choque, assim, que eles têm? O maior choque é a forma de como é feito os negócios nos Estados Unidos. É completamente diferente do Brasil. No Brasil, a gente tem um jeitinho brasileiro de fazer negócio. Aqui nos Estados Unidos, a gente tem um jeito americano de fazer negócio. Sim. A maioria dos empreendedores que vêm do Brasil e começa a fazer seus investimentos nos Estados Unidos, eles se complicam exatamente por causa disso, porque eles trazem já um costume do Brasil de fazer negócios. E chega aqui pensando assim, se eu faço aqui no Brasil, eu vou arrebentar lá. E não é bem assim, porque nos Estados Unidos não tem jeitinho. Tem a forma americana de lidar com os negócios. E até entender isso, tem uma jornada, tem uma caminhada. Exatamente aquilo que a Dila falou agora há pouco, relacionado aos negócios. Poxa, o David ele plantou tanto tempo, ele ficou tanto tempo até ele realmente aparecer e sair as coisas. Porque foi toda uma jornada que a gente tem que aprender a fazer negócio nos Estados Unidos para você ser aceito, principalmente no cenário americano. Não é só entender o inglês, não, é você entender o que é os Estados Unidos da América. Os Estados Unidos da América é um país multiverso, digamos assim, ele tem tanta gente diferente, tantas culturas dentro dos Estados Unidos. Eu fui no evento na Califórnia, agora em maio, eu fui de RV, e eu fui conhecendo todos os estados. Que viagem maravilhosa. É tão interessante porque cada estado que você cruza ele é diferente, a cultura é diferente, o americano é diferente. Você olha assim, você para pensar, poxa, eu não tinha visto a América dessa forma. Então eu conheço a Geórgia. Então quer fazer negócio na Geórgia, você tem que aprender a fazer negócio na Geórgia. Quer fazer negócio na Flórida, você tem que aprender a fazer negócio na Flórida, né? Eu que estou lá em Orlando agora, eu estou vendo, poxa, eu faço negócio em Orlando, eu entro ali com os brasileiros.
Aí eu falo, cara, a forma de fazer negócios lá em Atlanta é diferente daqui. Sim. É diferente, é mais americanizada. Lá não, é mais latino, é mais assim, o calor é diferente. Até pelo número de brasileiros também que tem lá, Exato. que é muito maior. Então acho que já tem aquela cultura de fazer o negócio da forma, né, que os brasileiros querem fazer ali, e os latinos em geral, né? Então essa é a grande diferença. Então, quer investir nos Estados Unidos, tem que aprender essa mentalidade. E essa jornada para você aprender isso Com certeza. é só entrando realmente no cenário americano. Primeiro você ter o tato, né? Então, não chegue já pensando que você vai comprar uma casa, que você vai vender ela mais cara, que você vai fazer um flip, ou que você vai fazer vai construir uma loja que vai dar certo, vai construir aquela loja de sorvete que você tem lá no Brasil, que você vai colocar aqui, e vai ser assim. Não, tem diferenças. Começa do nome, começa do local, começa com o que o americano quer daquilo. Por exemplo, eu quero provar uma comida brasileira. Americano, olha só, por que o fogo de chão faz tanto sucesso? Porque já entenderam que o churrasco faz sucesso. Mas se você montar um restaurante diferente, brasileiro, vou montar uma pamonharia. Não, você só vai vender só para brasileiro. Como é que você vai conquistar o americano nisso? Né? Então tem a forma correta. Como é que eles fazem isso? A gente vê hoje, a gente entra no supermercado, a gente vê as pessoas lá entregando provando. Agora que o pão de queijo saiu, olha só, o pão de queijo agora, o americano conhece o pão de queijo. Sim. Entendeu? Demorou. Mas demorou. Mas por quê? Foi quando aqueles primeiros aventureiros começaram a lançar aquilo dentro do mercado e ó, prova. O americano tem que provar, tem que entender isso. Ele só compra aquilo que ele aprova. Então tem que cair na mão e na graça do americano. Esse é o mercado americano. Muito interessante você ter falado isso, porque a cada programa, né, cada convidado que eu trago no meu programa, eu sempre falo sobre essa questão da diferença cultural e da importância da adaptação, né, do imigrante, não só o brasileiro, mas o imigrante em geral, que vem com a sua cultura, que vem com as suas ideias, né, de como era no seu país e quer fazer negócio da forma como fazia lá. E cada convidado sempre a gente aborda esse tema, assim, está sempre ali presente. Eu já trouxe pessoas da área de recursos humanos, da área de contabilidade, real estate agent, e todos eles, a gente sempre fala sobre isso, e eles sempre abordam essa questão da diferença cultural e da importância de você aprender a fazer negócios no país para onde você está indo, né? Se adaptar culturalmente e de forma empresarial também. E aproveitando o gancho do David aqui, é uma coisa que a Gisele e a Câmara do Comércio sempre enfatiza muito isso. Né? Quando a gente conversa com os empresários interessados lá no Brasil em investirem aqui nos Estados Unidos, né, Gisele? Que na Como verdade é que a Câmara coloca isso? o core business da Câmara do Comércio. Exato. Na verdade, é ser ponte entre Brasil e Estados Unidos. Então, é algo que a gente conseguiu implementar mais fortemente desde 2024 é como ajudar esses empresários, empreendedores a se preparar para essa jornada de internacionalização. Exatamente. E já começa lá. Já começa desde o Brasil, antes, né? E acho que eu vejo que o maior desafio sobre o mercado americano para os brasileiros é eles entenderem que não basta ter a vontade. Você tem que ter método, tem que ter planejamento. Sim. Porque a vontade, ela tem que ser a essência, né? De você fazer algo novo. Mas se você faz só a vontade, o esforço, não é suficiente, você não tem o apoio. Exato. E acho que, assim, ficou muito claro durante esses 2 anos, 24 e 25, como que a Câmara do Comércio pode ser essa base de ajudar aqueles que não conhecem nada do mercado americano, até mesmo quem já conhece, mas quer expandir. Né? E a gente pode realmente, através de quem? Dos nossos membros, que são profissionais preparados para isso. Então, a Câmara do Comércio realmente não é ela que presta o serviço de análise de mercado. Ela tem os membros que fazem isso. Aonde comprar um imóvel? Depende. Qual é qual é o produto que você vende? Qual é o serviço? Onde é o melhor local para você implementar? enfrentar o mercado americano e não tenho uma força de
trabalho lá. Então, que tipo de business development, que pessoa de vendas você vai contratar? Porque o americano tem muito isso, que é um desafio. É você vem, como você falou muito bem colocado, entender qual é a metodologia de trabalho do americano. Ele é mais direto, ele é mais claro, ele não tem rodeios. Não tem rodeios, então você tem que se preparar para isso também, para um Com pitch de certeza. vendas mais efetivo. E sabe o que é engraçado, Gisele? Que tem muitos brasileiros, empreendedores aqui nos Estados Unidos, que ainda não entenderam isso Sim. após 10, 15 anos, É 20 verdade. anos de América. É verdade. E não entenderam, e não sabem como fazer negócio com o americano. Eu falo assim, poxa, É verdade. e é algo simples. Simples, Você só tem que verdade. entender exatamente se é a metodologia, você, como penetrar, como colocar ali. E você- Isso ajuda muito. Isso ajuda muito. E você sabe, a Dila, a gente já conversou algumas vezes sobre estar aberto para os menores, né? E a gente começa a entender como é importante a Câmara não ser só para os grandes empreendedores, empresários. Entender que os pequenos, que quem começa corretamente, a chance de Chega crescer e longe, chegar né? lá é muito Chega maior. longe. Então, estar Com aberto certeza. para isso também. A Câmara do Comércio poder dar o básico. É Né? verdade, Ensinamentos, é a parte educacional, que é muito importante. A gente está lançando aí esse mês a nossa academia, que vão ser 5 módulos maravilhosos para quem? Um pequeno empreendedor entender, desde precificar seu produto, como vender para um americano, que tipo de análise de mercado, de estratégia ele tem que fazer. Então, é muita coisa que a gente Muita pode ajudar coisa. e É muito contribuir. importante. Para ajudar. E Thaís, na área dos eventos, como é que você vê essa diferença? Assim, tem as pessoas que vão nos eventos, ou que os expositores, como é que você lida com isso também? Como é que essa diferença? Bom, nos eventos a gente tem um pouco de todos os tipos de expositores, não apenas serviços, como produtos também. A maior parte são pequenos empreendedores, mas também tem pessoas maiores que nos apoiam, geralmente mais como sponsor também do nosso evento. E isso é muito importante para a gente poder ajudar esses pequenos e poder Exato. recebê-los, né, de uma maneira que não seja caro, né? Até para ele poder estar expondo o produto Sim. dele, porque a gente sabe que às vezes a pessoa está começando. E é um local, é um espaço onde aquela pessoa que às vezes tem um produto ou um serviço que trabalha de casa, aonde as pessoas possam conversar com ela olho no olho ou ver o seu produto ao vivo e a cores. Então, E encorajá-las, né? E encorajá-las a continuar, dar o próximo step, dar o próximo passo. Porque realmente não é fácil, é muito diferente do Brasil. E no Brasil também eu acho que a gente é criado, pelo menos a minha geração, a gente criou muito pensando em estudar, fazer uma faculdade, ter uma carreira corporativa. E aqui a gente vê que é muito viável, é muito interessante a oportunidade, é o país das oportunidades. Então é bem interessante a gente ser empreendedor, mas a gente tem que aprender a ser empreendedor. E aqui nos Estados Unidos a gente aprende a ser empreendedor, mas tudo tem esse processo. E o processo também, como vocês estavam falando aí, muda também de estado para estado. Até os impostos são diferentes de um estado para o outro. As regras são diferentes, né? A licença de alguns business, né? Você precisa de uma licença num estado, para outro estado você precisa de outra licença. Então são essas coisinhas, esses detalhes que a gente precisa entender. Até as leis trabalhistas. Exatamente. Né, são diferentes. Mas a gente precisa estar aberto para isso e querer aprender e se envolver e buscar conhecimento. Mas hoje o conhecimento está aí, né? Tem a internet, antigamente não tinha esse conhecimento. Hoje quem busca conhecimento tem acesso ao conhecimento, basta querer. É isso aí, gente. Agora, movendo aqui para uma parte de como que a comunidade imigrante, principalmente a brasileira, como é que vocês veem o impacto do imigrante, o empreendedor imigrante brasileiro aqui em Atlanta? O que você acha, Dila? Qual é o maior impacto do imigrante brasileiro? Qual é a diferença que o imigrante brasileiro faz, um empreendedor assim? Você fala o impacto do brasileiro para o americano? A gente tem duas maneiras de impactar as pessoas, positivamente ou negativamente, né? E eu fico muito feliz porque eu vejo que nós estamos impactando muito mais positivamente do que negativamente. É claro que sempre acontece um episódio ou outro de algum brasileiro, infelizmente, desapontando ou envergonhando a nossa comunidade, né? Mas, de forma em geral, o saldo é positivo e a gente tem um impacto positivo na comunidade americana, com toda certeza.
eu faço parte de um grupo que cuida do zoning, né, de Marieta, por exemplo, e eles lidam com os brasileiros que moram ali na região de Marieta com muito carinho, porque eles falam, né, os brasileiros são ótimos vizinhos, são ótimos clientes, então trabalhar e fazer as coisas direito não é só pra gente, não é só para os nossos, é para toda uma comunidade de brasileiros, de americanos, de latinos. Então eles estão com os olhos em nós e graças a Deus a gente tem feito, o saldo é positivo. Sim. E você sabe que eu acho, por exemplo, esse é um tópico que surge muito nas minhas consultas de imigração, que às vezes as pessoas querem fazer um visto que é muito comum, que é o EB2NW, e as pessoas me perguntam, o que eu preciso? Eu só preciso de um diploma de bacharel e mais 5 anos de experiência e abrir um negócio? Eu falo, não, gente, não é assim. Porque muita gente pensa que é só isso e já vai conseguir um NW. Não é. A parte mais importante do NW é o que eles chamam de o interesse nacional para os americanos. Então, o que a imigração está olhando mais do que nunca agora na nova administração? É o que você contribui como imigrante e como empreendedor, né? Como que você vai contribuir para a comunidade. Então, não é só você buscar um benefício econômico privado. Você tem que comprovar que você tem um plano de negócios que vai trazer um benefício, que você vai estar dando de volta para a comunidade aquilo que a comunidade, a forma como a comunidade te acolhe, né, americana, você está dando de volta. De que forma? Por exemplo, eu tenho um arquiteto, engenheiro, que às vezes me procura. É só abrir uma empresa? Não. Mostra qual o plano que você tem. Você tem algum plano que vai trazer um benefício para a economia americana? Então você começa a usar produtos na sua construção que vão impactar menos o meio ambiente, que vão economizar luz, vão economizar água. Isso tudo é muito importante. Como o americano valoriza isso, né? Sim. E muito importante. De todas as coisas, de tudo isso que você falou, o mais importante no meu entendimento é você saber, você ter o conhecimento, ter as informações corretas. O que mais acontece na nossa comunidade, entre os brasileiros, eles agem muito por impulso. Sim. Agem muito no incentivo de que alguém fez esse tipo de visto e deu certo, então vou fazer também. E não é assim, né? Cada pessoa tem as suas qualidades, tem as suas qualificações. Então a primeira pergunta é, onde é que eu me encaixo de verdade? Como é que eu vou fazer isso da forma que funcione e de forma que eu consiga impactar o ambiente ao meu redor? Porque todo mundo tem potencial, né? Eu com as minhas qualificações, eu certamente, numa consulta com você, você vai me direcionar para um visto que cabe para mim. O que cabe para mim não é o que cabe para o David, não é o que cabe para a Thaís. Então, eu com 56 anos, eu construí muitas qualificações, talvez nem que não tenham um certificado, mas eu tenho aptidões que vão me levar e vão me fazer caber numa caixinha que vai dar certo se eu vier. Mas para isso é preciso a informação correta, o advogado correto para te indicar, para tirar de você as informações, porque o advogado tem que ter essa qualidade também. Exato, a gente tem que saber. Precisa saber tirar de mim. Né? O que eu tenho, como é que eu posso contribuir para que eu seja bem-vinda, não só nesse país, mas para qualquer país do mundo que eu quero emigrar. É o que a gente chama de screening, né? Sim. Quando o potencial cliente vem, né, a gente já pergunta com antecedência que tipo de caso ele está interessado, as ideias dele. Ele pode até vir já falando, eu quero fazer um EB2. Aí você conversando com ele fala assim, não, o seu não é um EB2. Não é um EB2, às vezes é um EB1, às vezes até melhor do que ele pensa, entendeu? Então, assim, a gente precisa fazer esse screening, isso é muito importante, realmente. Pessoal, vamos assim, passar rapidamente aqui. Como é que vocês acham, qual é o maior impacto do imigrante brasileiro? Uma característica do imigrante brasileiro que causa um impacto grande aqui nos Estados Unidos? Eu acho que a gente traz criatividade. Criatividade, ótimo. Determinado.
Totalmente determinado. O brasileiro, ele trabalha muito. E isso faz diferença. Verdade, né? Trabalha muito. Verdade. Eu acho que é a disposição que a gente tem, né? A gente muitas vezes é formada numa área, mas chega aqui não pode atuar naquela área. Eu posso fazer isso. Mas Eu acho o que tem aí que eu posso fazer? Essa palavra seria humildade, né? Assim, a gente tem a humildade de dar às tem. vezes um passo para trás, um ou dois, Sim, ou até começar. vários passos e começar do zero. Sim. É verdade. Olha, digam assim, me contem o que vocês... Qual a experiência... Vou sair um pouquinho aqui do meu roteiro. Qual a experiência mais marcante na vida de vocês, profissional, aqui nos Estados Unidos? Algo que mudou a forma como vocês viram, passaram a ver a vida profissional de vocês? Algo que tenha causado um impacto, alguma experiência? A pandemia. Pandemia. O que Porque você acha que gente- mudou com a pandemia? No meu caso, tudo. A minha forma de comunicar. Forma de fazer Eu sou negócio. comunicadora. Verdade. Então, o impacto no meu business foi tremendo. Né? Eu imprimia muito mais revistas, hoje eu ainda imprimo, porque as pessoas gostam de papel ainda, mas o meu business foi 100% impactado e eu tive que reinventar, Acho que todo mundo, né? E entender, e agora, se o meu business é comunicação, como é que eu vou me comunicar? Qual a estratégia que eu vou usar para continuar? Eu não posso perder o chão, e não tem chão para eu pisar, eu vou construir um novo. Então, no meu caso, a pandemia assim, me fez me reinventar, reaprender de uma forma com muita humildade até. Porque eu sei que a Viver Magazine foi algo que Deus colocou na minha mão. E eu olhei e com muita humildade falei para Deus, falei, Senhor, a Viver é sua. É o fim ou é um recomeço? Então me ensina, me dá criatividade para esse novo recomeço, né? Então para mim foi a pandemia, certamente. E você, Gisele? Olha, para mim, eu vou te falar que é a questão da credibilidade. Quando eu percebi, né, no final de 2024, a importância da Gisele na comunidade por representar a Câmara do Comércio, eu parei e repensei muito sobre a minha vida e sobre as minhas conquistas e como a responsabilidade. Porque, na verdade, quando você está à frente de uma organização como a Câmara do Comércio, você lida com sonhos das pessoas, né? Sim, de fazer negócio, de crescer ou de começar do zero, quem está vindo. E eu tenho recebido desde então muitos contatos de pessoas que eu tenho um sonho de empreender nos Estados Unidos, não sei por onde começar. Então, é uma responsabilidade muito grande você fazer parte dessa história. E isso exigiu e exige de você um posicionamento muito firme. Não só na sua vida profissional, como pessoal também. Você tem que ter uma estrutura, um posicionamento muito firme, porque você lidera, né? Assim como você lidera. E impacta também. Impacta e é muito grande esse movimento, né? A gente tem que... A credibilidade, você começou falando disso, a credibilidade é muito importante. É porque vocês viram referência, né, na comunidade. E essa referência, ela cruza fronteiras, né? Exatamente. Não é só aqui. Começa a ficar conhecida no Brasil, né? Você, a Gisele, o David, a Thaís, todo mundo começa a ficar conhecido no Brasil também. Ela faz eventos. Ela é a diretora da Câmara. Ele tem várias empresas de sucesso. Gila é dona da revista e de outros, né? E no meu caso ainda tem uma outra questão. A Lúcia Janes é um símbolo muito forte. Já está há muitos anos, muito forte aqui. Então, representar a Câmara, dar continuidade a algo que ela implementou é uma grande responsabilidade. De continuar de forma ética, profissional, respeitosa com as pessoas. Eu acho que isso é a base da Câmara do Comércio. A gente não pode mudar, né? Então... David, e você? Olha, foram várias experiências, né, no decorrer desse tempo todo aqui nos Estados Unidos. Então, eu acredito que o momento mais marcante para mim foi quando eu entendi que tinha que ajudar mais a comunidade de alguma forma. O que acontece? A gente, quando chega na América, a gente só vê trabalho. A gente só quer encher a barriga.
E num determinado momento, a gente tem que refletir o significado da vida. Eu acredito que a maior mudança, a explosão que aconteceu na minha vida foi quando eu entendi que eu tinha que fazer algo para alguém, não somente para mim. Então, os meus negócios, ele melhorou mesmo, realmente ele surgiu quando eu fui correr atrás de solução para as pessoas. Então, quando eu entendi que eu tinha que ajudar mais a comunidade, tinha que ajudar mais as pessoas que estavam à minha volta a se desenvolverem, a crescerem, eu entendi que meu crescimento estava nisso. Então, a mudança ela foi sendo gerada dessa forma. E é claro, evidente, depois da pandemia, isso veio muito à tona. Chegou um momento, até mesmo depois da pandemia, porque da pandemia para cá apareceu muitas coisas. Então, o mercado americano, quando eu falo assim, nessa questão de brasileiros, tantas coisas foram aparecendo aqui nos Estados Unidos que fez a gente sair da nossa caixinha. O que aconteceu? Eu comecei a ver brasileiros vindo do Brasil ensinar americanos a ter sucesso. E eu pensei, não é os americanos que tinham sucesso primeiro? Então, assim, eu não estava entendendo aquilo. E comecei também a perceber que eles estavam vindo aqui ensinar os nossos brasileiros que estão aqui já enraizados, que já tinha já um tempo de América, ensinar eles a ter sucesso. Aí a pessoa não sabe falar nem sequer inglês, vem para os Estados Unidos, tenta ensinar outro brasileiro aqui como empreender nos Estados Unidos. Aí esse momento sim me chocou bastante, foi quando realmente eu saí da caixinha. Eu falei, eu não vou deixar isso acontecer. Não, tem pessoas aqui que são capazes, que têm negócio aqui nos Estados Unidos. Sim. É claro que tem muitos que ficam calados. A Dila falou uma coisa muito interessante no começo, que falou assim, olha, você teve que sair, você teve que estar exposto às críticas. Sim. Isso acontece, é normal. Porque alguém realmente tem que sair, alguém tem que se levantar, alguém tem que falar para outros brasileiros que a lógica é diferente. Não é dessa forma. Então isso eu acho que realmente me chocou. Foi um momento assim que mais trouxe luz para mim e que nesse tempo todo de América dos Estados Unidos foi quando eu pensei, poxa, eu tenho que sair dessa caixinha e vou me apresentar para outros brasileiros, vou dar minha cara a tapa para eles entenderem isso como exemplo. Sim. Para não ficar caindo nessas picaretagens. Sim. Porque isso acontece em qualquer lugar. Essa é uma nação séria, entendeu? Os Estados Unidos é uma nação que eu aprendi a amar, é uma nação séria, é uma nação que sim precisa do nosso esforço para realmente ajudar a comunidade, não somente a comunidade brasileira, mas também a americana. Mas uma vez que a gente consegue educar os nossos, sim, a gente elimina mais aquelas feiuras, né? Que nem a Dila está falando. Tem aqueles brasileiros que vêm cá e estragam o coreto todo, entendeu? Sim. E aí o que acontece? Os bons acabam levando a mesma ripada dos maus. Então, quando tem essa turma toda, esse exército que somos nós aqui para trazer exemplo e representar e falar assim, olha meu amigo, não faz assim não, que isso está errado. Vamos fazer de maneira correta, vamos respeitar essa nação. Se ela abriu a porta para você, se a porta está aberta, então respeita, cuida, entendeu? Vamos ser educados. Isso é muito importante. Educação aqui nos Estados Unidos é uma importância de um tamanho tão grande. Todos os sentidos, né? Pessoal, profissional. Todos os sentidos. Né? Então, isso marca muito. Então, quando eu entendi isso, foi quando realmente chocou a minha história e mudou tudo. E mudou tudo. Foi só pegando um engancho na fala do David, que eu acho muito importante, é que depois da pandemia também, a internet se revolucionou demais, né? Sim. A gente evoluiu 10 anos em um ano. A era digital veio com força, né? Sim, e com isso também a gente teve uma invasão, né, de propostas na internet. E a gente teve propostas de informação e de gente vendendo vento, de gente que nunca... O que o David acabou de falar. Então, a gente que está aqui, que tem história... A gente começou a ver... Novos entrantes. O que David falou, querendo ensinar a missa para o vigário. Entende? Então, eu e David, a gente teve várias conversas nesse sentido. Tipo assim, a gente vai deixar
os ruins fazem um barulho tão grande ao ponto de estragar um trabalho que a gente vem fazendo a longo prazo? Não vamos deixar. Então, quando eu falo que o David se jogou no meio da arena, né, e para enfrentar as coisas, foi para falar para todos nós que estamos aqui há muito tempo, olha, vamos nos posicionar, porque se a gente não fizer, vai vir quem não sabe e vai fazer. E aí vai prejudicar quem está aqui com boa intenção. Então, sua fala foi muito... Sim. No meu caso, acho que foi um pouquinho o contrário dele. Eu, como vim do corporativo, no Brasil, uma parte dos países que eu morei também, eu sempre trabalhei mais com corporativo, mas sempre me envolvi, sempre tentei dar muito para a comunidade, sempre me envolvi, somente na Colômbia, no Peru, eu fazia parte de algumas organizações que a gente unia os brasileiros, faziam festas para os brasileiros, doava alguma verba para creches, para o leite das crianças, isso na Colômbia. Eu sempre gostei muito disso e ainda gosto, não vou deixar de fazer isso. Mas para mim foi depois aceitar que eu também, eu acho que eu tinha talvez um preconceito, talvez que não era para mim esse mundo de empreendedorismo, que era legal até um certo ponto, mas que o mundo corporativo era melhor para mim. Hoje em dia eu já vejo que eu tenho que parar um pouco, tanto que eu comecei a falar uns nãos, né? Continuo participando dos eventos, divulgando BPA, divulgando tudo quanto é evento que seja non-profit, porque eu acredito muito nisso, acho muito necessário, mas eu já não estou envolvida diretamente como eu estava antes, né? Na liderança dessas non-profits, né? Porque pensando... E comecei a dedicar mais aos meus próprios negócios, né? Sim. E aí que a coisa começou a andar, comecei a me enxergar como uma empreendedora. E aí que começou a se consolidar, né? Tanto o Women Talk como a Brazilian Fair e as outras coisas que eu estou envolvida. Aí que eu comecei a falar, não, você também pode, também é para você, e você também tem que receber. Você tá dando, mas a gente também tem que ter essa troca. Em tudo na vida tem que ter essa troca, né? E agora eu estou sentindo isso. E é muito bom, é muito engrandecedor e é aquela fase do aprendizado que é contínuo, a gente tem que aprender, a gente tem que estar aberto a aprender e a gente aprende melhor com outras pessoas, né? A gente fazendo essa troca, né? E a minha maior função aqui que eu vejo, sempre foi, e que eu mais gosto, é a da conexão. É a da conexão, porque como eu já tive que recomeçar várias vezes na minha vida, me reconectar, conhecer pessoas novas, deixei pessoas para trás. Então essa parte de me conectar é o que me dá maior prazer. E não tem nada de errado em fazer disso meio que um business ou mesmo crescer junto com essas pessoas que eu estou conectando, né? Com certeza. E você é ótima nas conexões. E porque, na verdade, o que você falou, o Women Talk é um projeto que, respondendo à pergunta dela, impacta a comunidade americana também, porque você mostra como as brasileiras, no caso do Women Talk, são tão capazes, empreendedoras capazes e têm um potencial incrível. Então, exatamente. De uma certa forma, impacta também o mercado americano, porque a gente mostra o valor da brasileira. O valor da brasileira, tirando um pouco aquele outro lado que as pessoas falam da brasileira, né? De uma forma, que é uma forma menos não depreciando a brasileira, sendo que as brasileiras são excelentes, são mães, são empreendedoras, são profissionais. E então esse é o objetivo. E mostrar, o Women Talk é um evento que a gente coloca mulheres comuns, não é ninguém famoso ali. São pessoas comuns compartilhando a sua experiência de vida, suas conquistas, a experiência de vida, e até mesmo aquela coisa, aqueles desafios que estão lá nos bastidores que ninguém vê, né? Porque é com esses desafios que a gente aprende. Sem eles a gente não chega aqui. Com certeza. No meu caso, vou falar um pouquinho, tá? Da minha experiência também, o meu turning point, eu acho que foi quando eu vi que, bom, eu comecei num escritório, né? Assim que eu me licenciei aqui nos Estados Unidos, eu já trabalhava com imigração, mas não tinha o meu próprio escritório, né? Mas eu comecei depois o meu próprio escritório com uma sócia, minha amiga muito querida, Ellen, e ficamos por 2 anos ali e tal, foi ótima a experiência. Só que ela seguiu outro caminho, né? Até por questões de familiares e tudo, e eu me vi sozinha de repente, né? E aquilo me assustou muito, porque você tocar um escritório de advocacia sozinha é muito difícil, gente, não é fácil. E eu me lembro que nós tivemos uma conversa quando ela me comunicou, queria sair e tudo,
E ela falou, bom, você tem, né? Eu falei, o que eu vou fazer agora? Ela falou, você tem duas opções. Ou você fecha o escritório, né? E procura um lugar para você também e tal. Ou você continua. E naquele momento me deu um pavor muito grande de ficar sozinha, né? E eu pensei e tal, mas me deu uma força que a primeira reação foi querer fechar, querer desistir de tudo, né? Mas depois me veio uma força de dentro mas foi uma coisa assim, de 1 minuto depois, não demorou muito não. Foi assim, não, você não vai fechar, você vai tentar. Me veio aquela voz assim, falou, você não vai fechar, você vai tentar e vai seguir, porque você é brasileira. O brasileiro não desiste, não é fácil não. Não tem nada errado com desistir, tá, gente? Mas eu acho que, assim, a gente só desiste depois que a gente luta e a gente tenta Exatamente. todas as coisas, né, ao nosso alcance para fazer dar certo. Então, naquele momento me veio aquela força e eu falei, não, eu vou continuar. Fala para os clientes que eu vou tocar o escritório e eu vou seguir em frente. E assim foi. E hoje eu tô aí com a Alliance. Eu acho que essa é uma coisa que eu falo muito para as pessoas, é uma mensagem que eu deixo para qualquer empreendedor. Não desista tão fácil, né? Tão rápido. Siga. Às vezes você precisa se reinventar, às vezes coisas acontecem no meio do seu caminho que você precisa dar ali uma mudança de rota, mas não perca de vista o seu objetivo, o seu destino, né? E eu acho que esse foi o momento para mim que me deu aquele despertar e eu decidi seguir em frente. É a coragem que vem, às vezes a gente nem sabe de onde, né? Mas deu vem certo. aquela coragem. O importante é que deu certo. E deu certo, e hoje eu tô aí, tenho meu programa e adoro atender a comunidade. Mas enfim, mudando de tópico aqui, para não me estender muito. Vamos falar de perspectivas para o próximo ano, né? Quais são os conselhos que cada um de vocês daria para quem está começando a sua jornada imigrante, né? Agora, no próximo ano ou daqui para frente, né? E quais são as perspectivas para o próximo ano? O que vocês acham que vai bombar aí no próximo ano? O que vocês acham que é a grande pegada aí do próximo ano? Quem quer começar? A dica para quem está começando eu acredito que todo mundo pode vencer na vida, mas vence primeiro aquele que se adapta melhor ao ambiente. Agora, qual é o ambiente que você quer se adaptar? Em qual ambiente você vai se adaptar? Eu acho que primeiro é escolher, né, o seu network, com quem você quer se relacionar. Onde que você quer estar? Onde que você quer chegar? Essa é a primeira pergunta. Para chegar nesse lugar, com quem eu preciso me conectar? Porque isso vai fazer toda a diferença no percurso. E a segunda dica, e não menos importante, aprenda a se comunicar. Se comunicar é muito importante. Se você não sabe se expressar, se você não sabe falar da forma que o outro entenda, sem se sentir agredido, ofendido ou menosprezado, é muito importante. Então, a comunicação é importante. Aprenda, entenda onde você quer estar e quais as pessoas que vão te ajudar a chegar onde você quer chegar. E aprenda a se comunicar com elas de uma forma que as pessoas tenham prazer de estar na sua presença. Só a comunicação traz isso. Então, eu acho que essa é a minha dica. Ambiência e comunicação. É muito importante. Até porque essa é a minha área, então eu sei o quanto isso é importante para o sucesso de qualquer pessoa. Impacta bastante. Não, acho que a Dila falou tudo, mas eu só incluiria uma coisa. A gente tem que entender, claro, quem está chegando, a cultura do local, tentar aprender o idioma, porque quando você aprende o idioma, você aprende um pouco sobre a cultura também. Então, você precisa para se relacionar, para você entender as regras locais. Então, o que a Dila falou, e mais essa parte aí de cultura, idioma e paciência, né? Dá um passo de cada vez, não queira pular os steps. Se você pula os steps, você vai acabar caindo. Sim. Então, tenha paciência, tudo tem o seu tempo e não desista tão fácil, né? Porque não é fácil. Nunca, não é para ser fácil, não é porque a gente está aqui para aprender. Mas se você tiver persistência, paciência, você chega lá, com certeza.
Perfeito. Você, Dani? Bem, minha perspectiva para 2026 é grande, mas eu não tenho lá assim o lado bom, né? Lindo, que nem a Dila falou, mas o que eu vejo? Eu vi esse ano de 2025, que eu me preparei para ele. Eu já sabia que ia mudar a questão política do país, então eu imaginei que ia vir bomba pela frente. Então, tipo assim, eu já previ isso. Então, eu fui mais leve. Então, eu usei o ano somente para plantar. E esse ano de 2026, por incrível que pareça, a gente está esperando uma piora da situação. Oh my God. Então, assim, eu imagino, estou falando no âmbito dos negócios, eu imagino que o baque maior vai vir agora, no começo do ano de 2026. Então, qual seria o meu conselho? Eu tenho 2 conselhos, um para aquele que está chegando agora nos Estados Unidos e para aquele que já está aqui. O que está chegando, aproveite esse momento, que é o momento ideal para você chegar aqui nos Estados Unidos e entender o que está acontecendo. Entender. Então, pega seu dinheiro, se prepara, venha, entenda o cenário, aprenda o cenário, porque vai vir grandes oportunidades aí no futuro. Espera aí. Aquele que já está aqui, o meu conselho seria: está ganhando dinheiro? Não gaste. Junte. Porque vai haver muitos brasileiros que vão precisar de um dinheiro, às vezes até mesmo para pagar um aluguel. Sim. Porque, querendo ou não, essa questão tarifária, todos esses problemas econômicos que estão acontecendo hoje no país, eles são necessários acontecer. Está havendo a reformulação, está havendo um reajuste. Isso acontece, iria acontecer, é normal. É normal. Só que ainda no próximo ano, 2026, isso vai acontecer de forma um pouco mais forte. Por quê? Porque vai vir como se diz, vai vir a ressaca desse ano de 2025. E isso vai bater em 2026, então vai ser um pouco puxado, pesado, mas é que eu falo, junta dinheiro, tem um dinheirinho, porque vai vir grandes oportunidades. E as oportunidades vão começar, acredito eu, que eu já estou me preparando para isso, que vai ser a partir de novembro, para frente, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, vai ser um momento ótimo para a gente fazer negócios, comprar, montar novos negócios. Então, é um ano para a gente se preparar para isso. Perfeito. Então, 2027 a gente vai entrar com tudo, porém, 2026... Só falando uma coisinha, eu acho que com a crise sempre vem oportunidades. Exato. Né? É aí que tem oportunidade, é na crise que tem oportunidade, na crise que você cria, que você se reinventa e que as oportunidades aparecem. Sim. Então, eu acho muito válido o que ele falou. E eu acho que o ano que vem também, a gente não pode esquecer que é o ano da Copa do Mundo, né? Então, é um ano que vai movimentar muita economia local. Sim. Assim a gente espera, pelo menos, né? Aqui em Atlanta aqui em Atlanta, a gente vai ter jogos em Atlanta, então a gente está aí com a Brazilian Fair, né? Que vai ser em junho. E também espero que todos esses perrengues aí que a gente está vendo, que está acontecendo, né? Não atrapalhe. Na verdade, acho que não está atrapalhando, porque eu acho que a gente aprendeu, acho que a gente já passou por esse processo de aprendizado, que a gente já está aqui, né? A se organizar melhor, com mais antecedência, para poder fazer com que as coisas continuem andando, né? Assim que é o caso do Women Talk. Com certeza. E você, Gisele? Então, as perspectivas. Eu acho que, como Câmara do Comércio, né? Minha sugestão, minha recomendação é que os empreendedores, os empresários usem não só o desejo e o esforço, mas una a estratégia. Porque, usando também o que você falou, se preparar para vir, se preparar para crescer aqui, você precisa de estratégia. E aí que eu acho que vale reforçar para muitos que ainda talvez não tiveram essa visão sobre Câmara do Comércio, estar perto de uma Câmara do Comércio te permite escolher melhor os seus networkings, escolher melhor com quem você vai estar. Não é quem você tem mais afinidade somente, mas é o networking com intenção. Porque a gente tem que, não podemos ser falsos a dizer que a gente faz networking com quem a gente gosta, claro, se sente bem, mas tem intenção. Tem intenção de fazer business, né? Claro. E eu acho que escolher a área que você quer realmente expandir, saber o que você quer fazer e estar próximo de quem pode te facilitar essas negociações, como uma Câmara do Comércio, as perspectivas são positivas, porque você vai
queimar etapas que não precisam fazer e errar, como muitos já erraram, né? Sim. Os que já erraram podem ajudar a você encurtar o caminho e ter realmente um direcionamento através dos membros que fazem coisas tão impactantes como os membros da Câmara do Comércio, que podem contribuir para esse processo de internacionalização. Então, as perspectivas é que esses empreendedores, empresários realmente entendam, né, que fazer negócio nos Estados Unidos, como a gente falou aqui, não é para qualquer um, Não. mas para quem tem intenção e quem tem planejamento para poder realmente se desenvolver e crescer aqui nesse mercado maravilhoso, né? Só, diga. Eu falei das perspectivas, das minhas perspectivas. Sim, Falei só das dicas. A minha perspectiva principal para o próximo ano é, olhando o cenário que está acontecendo no Brasil, eu sei que vai ser perfeito para a gente montar aqui uma estrutura para receber ainda mais brasileiros. Quando eu falo montar uma estrutura, é realmente estar com todas as informações, estar com todas as oportunidades, até de investimentos preparados para quem está no Brasil, vai precisar vir para cá para proteger seu patrimônio. Sim. Tem gente hoje no Brasil que não está nem interessado em fazer mais dinheiro. Eles só querem proteger o que já tem. E com a situação política que o Brasil vive hoje, as pessoas querem trazer o seu patrimônio para proteger os Estados Unidos. Então, vai ser um cenário perfeito, né? O próximo ano não tem jeito. O caminho que o Brasil está tomando, ele está desenhando um cenário onde as pessoas vão querer cada vez mais sair de lá para proteger a segurança de sua família, proteger seu patrimônio. Então, a gente está aqui, a gente entender esse cenário, entender as oportunidades e agarrá-las com todas as forças e ter o que mostrar realmente idôneo, legítimo para quem está lá e quer vir para cá. E David tem muito isso nas mãos no business, né? Vocês também, de ter um leque de oportunidades para mostrar, oportunidades legítimas. E eu acho que isso é muito importante. Então, minha perspectiva é que a gente vai ter muito mais brasileiro vindo para os Estados Unidos de forma legal, porque esse país recebe sim, gosta sim de imigrantes. Ele só não gosta de ser invadido. E, de certa forma, isso não é errado. Né? A gente, infelizmente, está passando por um momento muito delicado com esse assunto de imigração. E o nosso coração quebra de ver essas famílias quebradas, essas famílias separadas. Mas a gente também entende que o país precisa organizar essa parte da imigração. Infelizmente, não tem um jeito de separar o joio do trigo e as medidas estão muito duras para que isso seja realmente reorganizado. Que eu espero de todo o meu coração é que haja uma estratégia melhor para resolver esse problema. Porque ele existe, a gente está sofrendo com as famílias que estão sofrendo. Mas a gente também sabe, a gente que vive aqui legalmente, que está aqui há muitos anos, a gente sabe que esse país trata bem sim o imigrante que entra pela porta da frente, que prospera aqui, que empreende aqui, que dá emprego, que gera oportunidades para os Estados Unidos. Às vezes eu ouço as pessoas falarem assim, os Estados Unidos não gostam de imigrante. Mentira. É um país de imigrantes. É um país de imigrantes. De muitas oportunidades. Ele não gosta de ser desrespeitado. E, de certa forma, não está errado. Sim. Eu vou falar agora sobre a perspectiva com relação à imigração. Foi muito bom que você tocou nesse assunto também, porque nós temos dois lados, né? Tem a perspectiva que eu acho que cada vez, sim, mais brasileiros vão querer vir para cá, é verdade. Mas, por outro lado, e eu acho que é importante que cada um de vocês aqui falou, da preparação, inclusive a preparação financeira para poder vir para cá. E do jeito que a situação está no Brasil, cada vez mais gente, né, quer vir, quer sair, mas não tem a condição financeira de vir, né? Esse é um problema que eu acho que a gente vai ter um pouquinho ainda em 2026, porque, né, tanto os vistos de trabalho como os vistos familiares, a pessoa precisa desse planejamento, principalmente financeiro. Então, gente, tem que se programar. Quem está fora do Brasil tem que se preparar, tem que se planejar direitinho.
e para poder sair e poder ter uma vida aqui. Não pode vir sem dinheiro nenhum, sem nada, né? Sem planejamento. Né? Principalmente agora. Então, tem que vir da forma legal, a gente sempre incentiva isso. Com relação a quem já está aqui, entrou com visto, ficou além do prazo ou veio de outra forma, as perspectivas são um pouco mais complicadas, porque eu acho que essa administração vai endurecer, vai continuar endurecendo. Mas vamos ver aí as eleições, temos as eleições dos midterms também, né, nos próximos, no próximo ano, né? E a gente não sabe como que vai ser, talvez tenha já tem um projeto de lei para ver se dá uma anistia, se modifica a anistia para quem já está aqui há muitos anos, que eu acho também que é uma coisa, como a Dila falou, a gente tem que observar e ver as pessoas que já estão aqui há muitos anos, mesmo que não estejam com um status legal, mas que já construíram uma família, que são empreendedores, muitos empresários, que contribuem, que pagam seus impostos, que dão emprego, que movimentam a economia americana. Eu acho que o governo tem que repensar isso aí, tem que ter uma lei bipartidária, né, para chegarem num acordo. Quer dizer, já existem vários projetos e tal, mas infelizmente às vezes os partidos não chegam naquele acordo. Eu espero que esse acordo venha trazer alguma esperança para as pessoas que estão aqui dessa forma e que contribuem para a economia e que não tenham, né, um histórico criminal, nada disso, que não coloquem o país em risco e que possa ser resolvido de uma forma aí interessante para todo mundo. Então, gente, cuidado com planejamento, tem que ter, é importante, e a gente vai ver aí um pouquinho de endurecimento, sim, nos vistos de trabalho também. Então é importante se consultar com um profissional, fazer um plano de negócios, ou com advogado de imigração também, fazer um plano imigratório, para poder vir, né, de uma forma legal e gastar gastar o seu dinheiro de forma estratégica, né? É um investimento. Você só fazer um parêntese no que você está falando, e a nível de informação, o valor que você vai gastar para chegar aqui pela porta da frente é o mesmo, ou muitas vezes até menor, do que para você vir ilegal. Com certeza. Menor. Então, menor, né? Então, muito. Então, muitas vezes, por falta de informação, a pessoa fala assim, eu vou ilegal mesmo, porque não, mais barato. Não é, tá? É mais barato e você consegue chegar aqui com dignidade. Então, vale a pena fazer primeiro uma consulta detalhada com um bom advogado, antes de tomar uma decisão que depois vai impactar a sua vida e da sua família para o resto da vida. Vai com a Renata. Renata Pois é, agora uma perguntinha aqui para cada um de vocês. Curiosidade, qual hábito americano você nunca conseguiu se acostumar? O hábito americano que eu nunca consegui me acostumar? Olha, essa é boa. Perguntinha surpresa. Surpresa mesmo. De fato, eu não tenho um hábito assim americano que eu não me acostumei. Eu acho que já estou aqui tantos anos que literalmente eu me sinto em casa, exatamente. Ótimo. Tem muita coisa que Perfeito. Absolutamente... Eu me adapto fácil, mas eu não consigo estar num lugar e se sentir normal com um americano arrotando perto de mim, não dá. Não, mas isso não é um hábito. É um hábito americano. Não. É o quê? Não vou nem falar. Não. Fica quieto. Esse tipo de hábito é diferente. Estou falando do hábito educado, né? Hábito educado. Assim. Tem outro que me vem à mente. O americano realmente esse hábito não gosto não. Olha, eu tenho um hábito que, não que eu não tenha conseguido, mas que no início foi mais difícil. Eu acho que o americano é muito direto. Sim. E eu sinto falta, não é do jeitinho brasileiro, mas eu sinto falta
de você poder ser mais... Conversar mais, porque às vezes você precisa explicar um pouco mais. E eles te cortam. E eles são muito diretos, né? E é uma coisa que você tem que aprender. Eu já aprendi a ser direto. Viu? Eu gosto. Já sou Eu direto. prefiro, eu gosto. Isso pra mim é um hábito positivo. Eu gosto de ir direto ao ponto. Isso vai muito com a minha personalidade. Eu sou direta e reta. E isso foi uma das coisas que eu mais gostei aqui. Bacana. Mas aqui é Economiza muito tempo, né? O tempo é interessante, curto, você aprende né? a ser um Verdade. pouco camaleão, né? Quando você vai com o hispano, você age de uma forma, com Sim. o brasileiro você age com Comunicação. Você está comunicação. falando sobre Saber falar a comunicação. língua do... Com quem estou falando? Os meus clientes é muito engraçado, porque assim, eu tenho os clientes hispânicos, né? E também tenho os brasileiros e os americanos. Cada um eu lido de uma forma. De uma forma É esquisito. sim, Quando eu vou lidar diferente. com o americano, eu sou direto. É. Quando eu vou lidar com o hispano e também com o latino em si, aí não, aí você tem que ter o bate-papo, você tem que ter a Tem que conversa. Não tem, explicar. se você for direto com eles, é uma ofensa. É. É uma ofensa. Se você é direto com o Assusta. brasileiro, você assusta. É ou não é? É Assusta. Ele vai olhar assim, mas que cara mais mal educado. Grosso. Dessa forma. Para chegar nesse ponto, eu vou indicar para vocês, né, uma das estratégias de comunicação é fazer um velho e bom rapport. Sabe? Com quem estou falando? Quem é essa pessoa? Deixa ela falar 2 minutinhos e aí você só segue a linha. Exato. Sim. E você, Thaís? Não, bom, eu também me adapto super fácil, sou bem tranquila, mas eu, pensando aqui, ouvindo tudo isso, eu falei, nossa, a única coisa que eu consigo pensar que talvez eu não tenha me adaptado, talvez seja um pouco da comida, né? Assim, da maneira como eles comem no dia a dia. Eu como de tudo, gosto de tudo, mas a maneira que eles comem no dia a dia, né? Eu acho que a gente é uma comida mais elaborada, mais preparada, mais saudável. A gente tem mais pratos, mais às vezes é pratos, só mais assim, uma carne saudável. vegetal, às vezes Não, eu acho que tá ali. não tô falando que todos, né? Mas É. de maneira geral, quando a gente vê aí quem não tem uma condição, ou pai, mãe tá trabalhando, tá correndo, chega em casa, faz aquela comida de pacotinho, né? Que não é saudável. Sendo uma exceção, ótimo. Exceção sim, porque às vezes a gente tá na correria também. E a gente tá com fome, tem que comer, né? Sim. Mas aquela coisa da gente comer saudável igual no Brasil, né? Eu acho A que mesa, né? A mesa. A mesa no café da manhã, a mesa no almoço, a mesa no jantar. Eu acho que falta um pouco disso na cultura americana. Eles não têm muito hábito de sentar com a família à mesa para o café da manhã. No Brasil a gente ainda tem muito disso. verdade. Quando dá, né? Também, porque tem que é muita gente que comida. tem. Mas normalmente a família tem pelo menos um jantar, né? Juntos ali à mesa. E eu não vejo o americano ter muito isso. Então, eu acho estranho, mas não me incomoda também. Mas também não são todos, né? Eu acho que eles também já sim. estão... Tá Sim. muito misturado Tem no famílias dia, que né? gostam ainda de Já se tá muito reunir, misturado. Eu tá? falo isso de uma maneira geral, né? Mas Sim. eu acho que... Porque de resto, meu, não tem como. Eu acho que um dos hábitos assim que eu ainda não me acostumei muito é que assim, eles não celebram muito a noite do dia 24 de Natal pro dia 25. O Natal mesmo para eles, a maior 25. celebração é no dia 25, É, né? 25. E eu estou acostumada com aquela nossa festa brasileira, a noite de Natal, o peru de Natal. Bora que foi fazer dia uma, 24. Vamos fazer uma Assim. então, vamos Então, fazer acho duas que essa é uma festas. coisa que eu ainda tenho assim. O brasileiro mas o começa o carnaval em janeiro, termina só em março. Não é? A gente gosta de comemorar, né? A gente gosta de Eu celebrar. acho, né? Eu acho legal, assim, a noite do dia 24. Acho que tem aquela magia, assim, pra quem comemora o Natal, né? Tempo maior de festa. Acho que faz uma diferença. Então, assim, eu tô... Ainda é uma coisa que ainda não tô 100% ali. Mas a gente faz uma mistura lá em casa. Uma adaptação. Então, eu vou pedir para vocês escolherem um envelope e dentro desse envelope tem uma pergunta que vocês vão fazer para o outro convidado aqui, tá bom? Não pode repetir o convidado. Pegou a minha, hein, Dila? Vamos ver. Eu pensei. Bom, surpresa, Eu? surpresa. Vez primeiro? Ai, Olha. Pergunta. Nossa, adorei minha pergunta. também gostei da minha. Bem diferente. Posso começar? Ela gostou tanto que quer começar. E eu vou perguntar pro David. Já me libera logo. Aí você já faz com alguém? Já vai. David, Ah, olhando no meu olho, bicho. Nossa! qual foi o erro que você cometeu em 2025
que depois virou um aprendizado? O erro que eu cometi em 2025 que se tornou um aprendizado? Sim. Ah, O erro, né? Um não. o erro. Nossa. Assim, né? Sabe? Sem planejamento. Olha, Estamos falando de empreendedorismo. sim, de empreendedorismo, o erro que eu tive esse ano foi em... Sabe aquelas... Quando você conhece as pessoas e você quer investir nas pessoas, na pessoa, então, esse ano eu acredito que o meu maior erro foi eu investir em pessoas que eu já havia investido no passado e que não correspondeu, não havia me correspondido. Então, o que eu aprendi com isso? Se a pessoa ela falha com você uma vez, não há necessidade de você dar a segunda chance. Então, no mundo dos negócios, é diferente entre você perdoar um relacionamento ou não. Mas se você investiu no passado nessa pessoa e ela não contribuiu com você corretamente, não tente novamente. Não vai, porque o ser humano ele possui um caráter. Isso desde a infância. Ele já nasce com esse caráter. E uma vez que ele aprende... Difícil mudar, né? Não muda. Então não adianta investir. Então eu aprendi isso esse ano. Então quer fazer negócios, quer investir na pessoa, dê a chance para ela uma vez. Outra não. Posso comentar? Claro. Porque, David, as pessoas elas mostram pra gente o tempo inteiro quem elas são. E às vezes a gente coloca uma expectativa na pessoa e aquilo é da gente, não é delas. Mas ela está o tempo inteiro mostrando quem ela é e como ela faz as coisas. A gente aqui não quer entender e fica insistindo naquilo. Exato. Então, talvez por isso a sua frustração com relação ao investimento que você fez em pessoas erradas, pela expectativa que você criou e colocou nelas. Isso já aconteceu comigo também. Sim. Eu acho que assim, acontece quando a gente mistura um pouco a parte pessoal e a parte profissional. Porque às vezes a parte pessoal diz pra você, poxa, eu quero dar mais uma chance, a pessoa é legal, eu gosto dele como pessoa e tal, poxa, tá passando por uma situação assim, vou dar mais uma chance. Mas aí a parte profissional, ele não corresponde, né? A gente não E muda aí, as pessoas. Né? A gente fica tentando mais uma vez e dá aquela chance e vai. Já aconteceu também comigo. Tem momentos que eu concordo, tem que separar realmente, falar, não, infelizmente, eu gosto do fulano como pessoa. Exato. Mas como profissional não corresponde às minhas expectativas. Sim. A gente tem que Sou entender culpada isso. também, já passei por isso algumas vezes. Mas assim, fecha o ano, não quebrando com as pessoas, nem com amizade, nem nada, que isso é maravilhoso, mas os negócios sim. Então essa visão americana minha já é dessa forma. Tem gente que é para ser amigo, negócio. tem gente que é para ser só conhecido, tem gente que é para fazer negócio. Exato. A gente precisa identificar em qual caixa cabe essa pessoa na minha vida. Né? E não tem nada de errado. Nada errado com isso. Sua pergunta, Thaís, pra quem você vai fazer? No caso, ele queria poder fazer a pergunta. Sim, é verdade. É melhor, né? Beleza. Ele Ok, a pergunta, vamos seguir, ele então. escolhe alguém, aí depois outro escolhe outro. Isso. Uau, Pra quem você vai perguntar? eu acho que vai ser para você, viu, Thaís? Nossa, que medo. Algo, me fale aí, algo que mudou na sua forma de pensar depois de migrar. Bom, eu já imigro há muito tempo, né? Eu já sou pós-graduada, já em mudar para cá, para lá, até dentro do Brasil também, mas fora do Brasil, em vários países, mas a minha forma, eu acho que é que a gente tem que perder o medo, né? Deixar o medo de lado, dar as caras mesmo, até mesmo na própria, na hora de falar o inglês, aprender uma segunda língua, você só vai aprender errando, então não tem que ter vergonha de falar errado. Né? Você sabe, você é imigrante, você fala uma outra língua, isso já é grande, já é grandioso. Você não tem que ter esse medo de falar errado. Então, para você poder evoluir, você tem que continuar se esforçando, falando e perder esse medo. Bater na porta que for necessário, pedir ajuda, né? Ser humilde.
eu acho que a gente... principalmente perder esse medo que eu acho que a gente tem às vezes, né? Essa timidez também. Eu era uma pessoa super tímida, eu acho que todo mundo fala, como é que você era tímida? Eu falei, pois é, mas a minha essência é tímida, mas eu fui aprendendo ao longo dos anos a me comunicar melhor, a chegar, a bater na porta das pessoas e a fazer novas amizades. Mas independente disso, mesmo quando eu era tímida, pequenininha, ainda criança, eu sempre fiz muitos amigos. Mas era um sufoco, era aquela dor no estômago, mas eu ia falar com você, era aquela dor. Hoje já sai naturalmente, porque foi muita prática. Né? E quando você é imigrante, você tem que perder esse medo, você tem que realmente se permitir errar, né? Você vai conhecer pessoas, às vezes, que não são pessoas boas para você, né? Que não tá na caixinha certa, você coloca ela na caixinha errada, às vezes. Mas isso faz parte aí dessa adaptação. E o importante é não desistir mesmo e seguir em frente. Sim. E a sua pergunta? Minha pergunta, pra quem que eu vou fazer? Acho pra você. Se você pudesse trocar de lugar com um dos outros convidados por um dia, quem você escolheria e por quê? Deixa eu ver. Complicado. Sobrou duas pessoas ali, ó. Olha, Tem mais Não, a ver ela com pode ela, essa escolher pergunta. qualquer um. eu gostaria de trocar ela pode escolher todos por um dia, sim, com Uma certeza. experiência. Mas quem Seria você uma escolheria? experiência legal. Mas eu acho que o primeiro que eu trocaria seria com o David. Por quê? Porque eu gostaria de ficar no seu lugar por um dia e ver como é ser um empreendedor assim grande, né? Porque eu tô no nível ali básico, level 1, mas eu gostaria de ter assim um sentimento de como é ter mais de uma empresa, né? Dirigir um negócio maior, uma coisa assim. Eu acho que seria interessante ver e aprender, assim, olhar, se eu pudesse ser uma mosquinha, assim, eu gostaria de... Ué, não tem um repórter do Fantástico por um dia? Exato. Pode ter a Renata Pimentel por um dia. Vai lá pra você ver como é que é. Faz uma troca aqui, ó. Também. Eu Só sei por um que dia não vai de é boa. fácil, eu sei que não é fácil, né? A vida do empreendedor é difícil. Pressão. Né? Muita pressão, a pressão de pagar os funcionários, de arrumar cliente, eu vivo isso no dia a dia. Mas eu acho que você, assim, já está num nível, assim, né, bem sucedido, e eu gostaria de passar um dia ali para ter essa experiência de como é ter, assim, mais de uma empresa. Imagina eu lá, mais de um escritório. Acho que seria Muitos legal. funcionários, muitas mais decisões, funcionários. muitos cheques para assinar. Muitas decisões, cheque para assinar e tudo. Ia ser de grande aprendizado. Eu né? acho que sim, eu acho que seria legal, sim. Então eu gostaria de estar no lugar dele. Isso aí. Super Agora ele já foi, né? Então agora sou Sua eu. pergunta. Eu acho que eu vou perguntar para Gisele. Vamos lá. Gisele, fale sobre uma conquista que talvez não tenha sido visível para todos, mas que foi muito importante para você. Ok. Não vou falar da conquista de me mudar para cá, porque essa é visível. É visível. Mas uma conquista que eu tive realmente em 2018 aqui foi me lançar no mundo da educação. Ninguém sabe como foi o que eu passei, mas eu nunca tinha dado aula no Brasil. E eu acho interessante você dividir conhecimento e entender que ao dividir você multiplica. E essa responsabilidade é enorme, ainda mais numa outra língua, né? Sim. Então eu tenho minha formação no Brasil, tenho 2 pós-graduações no Brasil, então aparentemente é tranquilo, né? Mas você ensinar business e marketing para estudantes de todo mundo Com certeza, é difícil. e numa segunda língua Mega desafio. é um desafio. Eu me lembro que eu tive um semestre que eu tive um grupo de estudantes que foram 11 jogadores de futebol brasileiros, garotos, né? E foi muito interessante que eu estava dando aula para eles e eu sempre fazia uma oração antes de entrar na sala, pedindo a Deus para me dar as palavras, né?
tudo certo, correto, porque minha cabeça funcionava em português, né? E eu estava ali no meio do intervalo, eu precisava dar uma pausa, porque a minha cabeça não estava mais na sintonia com a fala. E eu pedi, estava tão estressada que eu pedi um break em português. Eu falei, gente, agora vamos no intervalo, e todos me olharam, você está falando em português. Eu falei, nossa, eu precisava mesmo desse break. Então, foi um desafio grande que ninguém viu. As pessoas sabem que eu dou aula, mas não sabem o que é você se preparar para enfrentar. Eu já tive aula de 60 alunos, de falar no microfone, e é um desafio. Até hoje, todo dia que eu chego na aula, eu faço a minha oração, Senhor, me ajuda, me dê as palavras certas, porque eu impacto vidas ali. A Dila, como uma comunicadora experiente, sabe o que é isso. Você falar ali vira verdade, né? O que você está falando para aqueles alunos jovens que podem pegar aquela informação e tomar decisões, e você quer fazer parte positivamente. Língua, então, é muito difícil, não é fácil. Um desafio que poucos viram, mas que eu venço ainda, né? Mas venci bastante. E eu tenho essa mesma também experiência sua também. Eu fui chamada para para ser palestrante numa conferência de advogados de imigração americanos. Uau. Então eu falei para um público assim, sei lá, de 200 ou 300 pessoas em inglês sobre imigração, um tópico lá de imigração, e assim, eu já estava em pânico, assim, semanas antes eu já estava assim, ai meu Deus, mas deu certo. E eu acho que é aquilo que todos vocês falaram, o americano, ele gosta do imigrante que se esforça para aprender, para falar, para se, entendeu? Então assim, em nenhum momento eu me senti, né, você se sentiu em alguma vez, assim, alguma aula, você sentiu algum tipo de discriminação? Alguém te olhar? Até porque os meus alunos não são americanos. Okay. São todos international. Então, mas mesmo assim, muitos pensam, ela nem é americana, e às vezes não, né, tá dando E acho aula. que assim, no início, por ser mulher brasileira, um pouco de restrição, assim, de algumas culturas, indianos, mas acho que aí entra a metodologia que você escolhe, e você precisa criar a tua metodologia de carisma e de relacionamento para quebrar isso e te respeitar. Quebra o gelo, né? Bom, faltou alguém? Faltou a Dila. Eu faltei. Não, eu achei que eu já ia encerrar. Não, tem uma pergunta. Agora é a pergunta mais chocante. Que essa pergunta é bem interessante para você, porque a Dila a imagem, né, que eu tenho da Dila, que eu acho que muita gente é uma pessoa altamente bem-sucedida, decidida, experiente no trabalho dela, e a gente acha que é tudo muito fácil, né? Comunicadora. Mas, Dila, conta pra gente uma decisão difícil na tua vida que valeu muito a pena. Sangue de Jesus tem poder, não tem outro. Uma decisão difícil na minha vida que valeu a pena. Vir pra cá. Pergunta mais fácil. É? Sim. Foi difícil porque eu tinha 2 filhos muito pequenos, né? Meus 2 filhos eram bebês. E eu tive que decidir vir para os Estados Unidos ou recomeçar no Brasil. Eu falei, eu não sou caranguejo, eu vou andar para frente. Sim. E aí eu tomei a decisão de vir. E hoje eu olho para os meus filhos e falo, que bom que deu certo, porque eu não tinha garantia nenhuma que ia dar certo. Zero garantia. Mas eu tive a oportunidade de deixá-los para depois buscar. Eu falei, não, seja o que for, a gente vai passar juntos. E hoje foi a decisão mais difícil, a mais arriscada, mas a mais certa. Que ótimo. Maravilha. Bom, gente, o papo tá ótimo, mas, né? Vamos tomar mais café? Com certeza. Pra gente encerrar aqui, um bate-bola rápido. Uma palavra para 2026 ou para o resto da vida. Cada um escolhe uma palavra e fala. Vamos lá. David. Continue. Uma palavra? Ai, meu Deus do céu. Aprendizado. Estratégia. Resiliência. Esperança.
Isso aí. Ótimo. Isso. Muito bom. Muito obrigada. Eu queria agradecer mais uma vez a presença de todos que estão aqui hoje, que são pessoas muito especiais. Eu acho que esse foi um dos motivos também pelos quais eu deixei para essa edição especial pessoas, né, de destaque, não só do ponto de vista profissional, mas do pessoal também. E eu espero que o próximo ano seja de muito sucesso, de muita paz para todos nós, né? De dias melhores, de positividade, otimismo, que eu acho que isso a gente precisa seguir aí adiante com essas mensagens. E queria deixar aqui, saber se vocês querem deixar alguma palavra, uma consideração final, algum de vocês, pra gente. Eu quero só agradecer por esse momento aqui com vocês. Eu que agradeço. São todas pessoas muito relevantes para a nossa comunidade, parabenizar vocês e você pelo seu trabalho e pelo seu sucesso. E próximo ano está aí. Feliz ano novo para todos. Eu também agradecer, foi uma honra participar. Muito obrigada pelo convite. E uma honra também estar com pessoas tão grandes assim, pessoas com tanta experiência, tanto conhecimento, e estar junto com vocês aqui. Muito obrigada. Igualmente, quero te agradecer. Obrigado Dila, obrigado Thaís, obrigado Renato, obrigado Gisele, por estar aqui junto com vocês. Olha só, o único homem empreendedor que está aqui. Mas agradeço pelo convite, foi formidável. Acredito que vai sim colaborar muito com toda a comunidade. Bom, eu confesso que eu estava ansiosa para participar do Cruzando Fronteiras. E confesso também que participar ao lado dessas pessoas que impactam tanta comunidade é um orgulho para mim. Sim, Muito e obrigada. Muita novidade no BAC por aí, né, Muita gente? novidade Fiquem no ligados BAC, aí, fiquem viu? ligados, Muita novidade verdade. aí na Câmara do Comércio. É verdade. Bom, e esse foi o nosso programa de hoje, nossa edição especial. Quero desejar a todos um feliz ano novo, né? Com muita prosperidade, e estamos aqui no próximo ano. Se você gostou do nosso canal, curta, clique no sininho para receber as notificações, e até o próximo ano com muitas entrevistas, muitos convidados especiais. Esse é o Cruzando Fronteiras.